Seja bem-vindo ao canal Audiolivro Inteligente, um lugar onde histórias ganham vida através das palavras. Somos muito gratos pelo seu prestígio de estar aqui acompanhando o canal e ficaremos mais gratos ainda se você se inscrever ou se já é inscrito. Porque a sua inscrição no canal é uma forma que você tem de retribuir o trabalho que estamos fazendo com todo carinho para você. Se inscrevendo você ajuda o canal a crescer, e quanto mais o canal cresce, mais condições de fazer conteúdos ainda melhores para vocês. Então contamos com a sua inscrição e o like se você gostou. Hoje vamos ouvir o livro de Josué, a Bíblia Sagrada. Josué 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então, deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque, dentro de 3 dias, passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas, e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor, vosso Deus, vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão, porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis. Até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor, vosso Deus, lhes dá, então, tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então, responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenaste faremos e aonde quer que nos enviares iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti, tão somente seja o Senhor, teu Deus, contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares será morto, tão somente sê forte e corajoso. Josué 2. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: Andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que, esta noite, vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: É verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram, ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém,
os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e, havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. De que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que têm, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então, lhe disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa se não denunciardes esta nossa missão, e será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela, então, os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que, porventura, vos não encontrem os perseguidores, escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e, depois, tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: Desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, e tua mãe, e teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: Segundo as vossas palavras, assim seja. Então, os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, os 2 homens voltaram, e desceram do monte, e passaram, e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecerá. E disseram a Josué: Certamente, o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Josué 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e, tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial. E ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2000 covados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que, por tal caminho, nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai-a diante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então, disse o Senhor a Josué: Hoje, começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então, disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. Disse mais Josué:
Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora, 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas, para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E, quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então, passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Josué 4. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo. E ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde, parados, pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Para que isto seja por sinal entre vós, e, quando vossos filhos, no futuro, perguntarem, dizendo: Que vos significam estas pedras? Então, lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão, para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que, parados, pousaram os pés os sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até ao dia de hoje. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então, passou a arca do Senhor, e os sacerdotes, à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, armados, na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué: Dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. Então, ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: Subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam, como dantes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. E disse aos filhos de Israel: Quando, no futuro, vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: Que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo:
Israel passou em seco este Jordão. Porque o Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor, vosso Deus, fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Josué 5. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faze facas de pederneira e passa, de novo, a circuncidar os filhos de Israel. Então, Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate-Aralote. Foi esta razão porque Josué os circuncidou, todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascerá no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém em seu lugar pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué, hoje, removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra, no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas, naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então, Josué se prostrou com o rosto em terra, e o adorou, e disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Josué 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía, nem entrava. Então, disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então, Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes, levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo, passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente.
Porém ao povo ordenara Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai. Então, gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram, de novo, a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente, os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam, outra vez, a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva e, da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes, somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda a prata, e ouro, e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então, disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então, entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha, tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela, queimaram-no, tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto esconder os mensageiros que Josué enviará a espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo, as portas. Assim, era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Josué 7. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué, de Jericó, alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens, a ferir Ai, não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então, Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi?
pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E, então, que farás ao teu grande nome? Então, disse o Senhor a Josué: levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou, e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles. Porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então, Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas, fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E, fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então, disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me, agora, o que fizeste, não o ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente, pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata, por baixo. Então, Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata, por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então, Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha e levaram-nos ao vale de Açor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor, hoje, te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e, depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até ao dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Açor até ao dia de hoje. Josué 8. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra, e dispõe-te, e sobe a Ai, olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei, somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado, põe emboscadas à cidade, por detrás dela. Então, Josué se levantou, e toda a gente de guerra, para subir contra Ai, escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem, dizendo: eis que vos poreis de emboscada contra a cidade, por detrás dela, não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que, quando saírem, como dantes, contra nós, fugiremos diante deles. Deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes. Assim, fugiremos diante deles. Então, saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor, vosso Deus,
vô-la entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, pôr-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor, fareis, eis que vô-lo ordenei. Assim, Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel, diante do povo, contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se, e vieram defronte da cidade, e alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada, ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente dela, e foi Josué aquela noite até ao meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se, levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel, à batalha, defronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel que não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então, disse o Senhor a Josué, estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então, a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e, ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se nela puseram fogo. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os perseguiam. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que, assim, ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra, e feriram-nos de tal sorte, que nenhum deles sobreviveu, nem escapou. Porém ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai no campo e no deserto onde os tinham perseguido, e havendo todos caído a fio de espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai, e a passaram a fio de espada. Os que caíram aquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. Porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor, que ordenara a Josué. Então, Josué pôs fogo a Ai e a reduziu, para sempre, a um montão, a ruínas até ao dia de hoje. Ao rei de Ai, enforcou-o e o deixou no madeiro até à tarde, ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver, e o lançaram à porta da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras, que até hoje permanece. Então, Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejar instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu, ali, em pedras, uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com os seus anciãos, e os seus príncipes, e os seus juízes estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais, metade deles, em frente do monte Gerizim, e a outra metade, em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora, ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois, leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve, de tudo que Moisés ordenara,
que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Josué 9. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas, e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram a eles de comum acordo, para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema, e foram, e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rotos e consertados. E, nos pés, sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué, ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora, aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus, porventura, habitais no meio de nós, como, pois, faremos aliança convosco? Então, disseram a Josué, somos teus servos. Então, lhes perguntou Josué, quem sois vós? Donde vindes? Responderam-lhe, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. E tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram, tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes, somos vossos servos, fazei, pois, agora, aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui, agora, já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e ei-los aqui já rotos, e estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram, por causa do muito longo caminho. Então, os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia, suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Quiriate-Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então, todos os príncipes disseram a toda a congregação, nós lhes juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso, não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos, conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes, vivam. E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. Chamou-os Josué e disse-lhes, por que nos enganastes, dizendo, habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então, responderam a Josué, é que se anunciou aos teus servos, como certo, que o Senhor, teu Deus, ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso, tememos muito por nossa vida por causa de vós e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até ao dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Josué 10. Tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém,
ouvido que Josué tomara Ai e a havia destruído totalmente, feito a Ai e ao seu rei como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então, se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então, subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então, Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor, assim, atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué, e todo Israel com ele, ao arraial, a Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E anunciaram a Josué: Foram achados os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Rolai grandes pedras à boca da cova e ponde junto a ela homens que os guardem, porém vós não vos detenhais. Persegui os vossos inimigos e matai os que vão ficando atrás, não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor, vosso Deus, já vô-los entregou nas vossas mãos. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com mui grande matança, até consumi-los, e tendo os restantes que deles ficaram entrado nas cidades fortificadas, voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué, em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois, disse Josué: Abri a boca da cova e dali trazei-me aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e da cova lhe trouxeram os 5 reis, o rei de Jerusalém, o de Hebrom, o de Jarmute, o de Laquis e o de Eglon. Trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: Chegai, ponde o pé sobre o pescoço destes reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então, Josué lhes disse: Não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Depois disto, Josué, ferindo-os, os matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. Ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova onde se tinham escondido e, na boca da cova, puseram grandes pedras que ainda lá se encontram até ao dia de hoje. No mesmo dia, tomou Josué a Maquedá e a feriu à espada, bem como ao seu rei, destruiu-os totalmente e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um.
fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então, Josué, e todo Israel com ele, passou de Maquedá a Libna e pelejou contra ela. E o Senhor a deu nas mãos de Israel, a ela e ao seu rei, e a feriu a espada, a ela e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então, Josué, e todo Israel com ele, passou de Libna a Laquis, sitiou-a e pelejou contra ela. E o Senhor deu Laquis nas mãos de Israel, que, no dia seguinte, a tomou e a feriu a espada, a ela e todos os que nela estavam, conforme tudo que fizera Libna. Então, Oão, rei de Gezer, subiu para ajudar Laquis, porém Josué o feriu, a ele e o seu povo, sem deixar nem sequer um. E Josué, e todo Israel com ele, passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E, no mesmo dia, a tomaram e a feriram a espada, e totalmente destruíram os que nela estavam, conforme tudo que fizeram a Laquis. Depois, Josué, e todo Israel com ele, subiu de Eglon a Hebrom, e pelejaram contra ela. E a tomaram e a feriram a espada, tanto o seu rei como todas as suas cidades e todos os que nelas estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo que fizeram a Eglon, e Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então, Josué, e todo Israel com ele, voltou a Debir e pelejou contra ela. E tomou-a com o seu rei e todas as suas cidades e as feriu à espada, todos os que nelas estavam, destruiu-os totalmente sem deixar nem sequer um, como fizera a Hebrom, a Libna e a seu rei, também fez a Debir e a seu rei. Assim, feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis, destruiu tudo que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. Feriu-os Josué desde Cades-Barnei até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E, de uma vez, tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Então, Josué, e todo Israel com ele, voltou ao arraial em Gilgal. Josué 11. Tendo Jabim, rei de Hazor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei Sinrom, e ao rei Aksaf. E aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dor, do lado do mar. Aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas e aos heveus ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram, e vieram, e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás traspassado diante dos filhos de Israel, os seus cavalos jarretarás e queimarás os seus carros. Josué, e todos os homens de guerra com ele, veio apressadamente contra eles às águas de Merom, e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, e os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até ao vale de Mispa, ao oriente, feriram-nos sem deixar nem sequer um. Fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera, os seus cavalos jarretou e os seus carros queimou. Nesse mesmo tempo, voltou Josué, tomou a Hazor e feriu a espada o seu rei, porquanto Hazor, dantes, era a capital de todos estes reinos. A todos os que nela estavam feriram a espada e totalmente os destruíram, e ninguém sobreviveu, e a Hazor queimou. Josué tomou todas as cidades desses reis e também a eles e os feriu à espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os outeiros, exceto Hazor, a qual Josué queimou. E a todos os despojos destas cidades e ao gado os filhos de Israel saquearam para si, porém a todos os homens feriram a espada, até que os destruíram, e ninguém sobreviveu. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez,
nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Tomou, pois, Josué toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, as planícies, a Arabá e a região montanhosa de Israel com suas planícies. Desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon, também tomou todos os seus reis, e os feriu, e os matou. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, por meio de guerra, as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma, antes, fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo, veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa, de Hebrom, de Debir, de Anabe, e de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel, somente em Gaza, em Gate e em Asdod alguns subsistiram. Assim, tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Josué 12. São estes os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, de cujas terras se apossaram da além do Jordão para o nascente, desde o ribeiro de Arnon até ao monte Hermon e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon. Desde a Campina até ao mar de Quinerete, para o Oriente, e até ao mar da Campina, o mar Salgado, para o Oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo de Asdote e Pisga. Como também o limite de Og, rei de Bazã, que havia ficado dos refães e que habitava em Astarote e em Edrei. E dominava no monte Hermon, e em Salca, e em toda a Bazã, até ao limite dos Gesuritas e dos Macatitas, e metade de Gileade, limite de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. São estes os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão, para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até ao monte Alaque, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu em possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões. A saber, o que havia na região montanhosa, nas planícies, na Arabá, nas descidas das águas, no deserto e no Neguebe, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu. O rei de Jericó, o de Ai, que está ao lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebrom, outro. O rei de Jarmute, outro. O de Laquis, outro. O rei de Eglon, outro. O de Gezer, outro. O rei de Debir, outro. O de Geder, outro. O rei de Orma, outro. O de Arade, outro. O rei de Libna, outro. O de Adulão, outro. O rei de Maquedá, outro. O de Betel, outro. O rei de Tapua, outro. O de Éfer, outro. O rei de Afeca, outro. O de Lazarom, outro. O rei de Madom, outro. O de Razor, outro. O rei de Sinrom-Merom, outro. O de Aksaf, outro. O rei de Taanaque, outro. O de Megido, outro. O rei de Quedes, outro. O de Joquinião do Carmelo, outro. O rei de Dor, em Nafate-Dor, outro. O de Goim, em Gilgal, outro. O rei de Tirza, outro. Ao todo, 31 reis. E aí, leitor, gostando da obra? Não esquece de se inscrever. Você nos ajuda muito. Deixe sua sugestão nos comentários, só vai levar alguns segundos. Josué 13. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor, já estás velho, entrado em dias,
e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda Gesur. Desde Sior, que está defronte do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom. Ao sul, os Aveus, também toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidonios, até a Feca, ao limite dos amorreus. E ainda a terra dos gibleus e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidonios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Distribui, pois, agora, a terra por herança às 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança da além do Jordão, para o Oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Começando com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba até Dibon. E todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até ao limite dos filhos de Amon. E Gileade, e o limite dos Jesuritas, e o dos Macatitas, e todo o monte Hermon, e toda Bazã até Salca. Todo o reino de Og, em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, que ficou do resto dos gigantes, o qual Moisés feriu e expulsou. Porém os filhos de Israel não desapossaram os Jesuritas, nem os Macatitas, antes, Jesur e Macate permaneceram no meio de Israel até ao dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança, as ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Deu, pois, Moisés a tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias. Começando seu território com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale e todo o planalto até Medeba. Esbom e todas as suas cidades, que estão no planalto, Dibon, Bamote-Baal e Bet-Baal-Meon. Jaza, Quedemote, Mefaate. Kiriataim, Sibma, Zeret-Saar, no monte do vale. Bet-Peor, as faldas de Pisga e Bet-Gesimote. E todas as cidades do planalto e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Hur e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, com outros mais que mataram. A fronteira dos filhos de Ruben ao Jordão e suas imediações, esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Deu Moisés a herança à tribo de Gade, a saber, a seus filhos, segundo as suas famílias. Foi o seu território, Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está defronte de Rabá. Desde Esbom até Ramate-Mispa e Betonim, e desde Manaim até ao limite de Debir. E, no vale, Bet-Aram, Bet-Ninra, Sucote e Zafon, o resto do reino de Seom, rei de Esbom, mais o Jordão e suas imediações, até a extremidade do mar de Quinerete, da além do Jordão, para o Oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. Foi o seu território, começando com Manaim, mais todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades. E metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã, estas foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. São estas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, da além do Jordão, na altura de Jericó, para o Oriente. Porém a tribo de Levi Moisés não deu herança, o Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhes tinha dito. Josué 14. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote,
e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9,5 tribos. Porquanto as 2,5 tribos já dera a Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre seus irmãos. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arredores para seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então, Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente, a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis, agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e, já agora, sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois, naquele dia, ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverar em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Quiriate-Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins. E a terra repousou da guerra. Josué 15. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até ao limite de Edom, até ao deserto de Zim, até a extremidade do lado sul. Foi o seu limite ao sul, desde a extremidade do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul. E sai para o sul, até a subida de Acrabim, passa a Zim, sobe do sul a Cades-Barneia. Passa por Esrom, sobe a Adar e rodeia Carca, passa por Asmon e sai ao ribeiro do Egito. As saídas deste limite vão até ao mar, este será o vosso limite do lado sul. O limite, porém, para o oriente será o Mar Salgado, até a foz do Jordão, e o limite para o norte será da baía do mar, começando com a embocadura do Jordão. Limite que sobe até Bet-Ogla e passa do norte a Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boã, filho de Ruben. Subindo ainda este limite a Debir desde o vale de Açor, olhando para o norte, rumo a Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Daí, o limite passa até as águas de Insemes, e as suas saídas estarão do lado de Enrogel. Deste ponto sobe pelo vale do filho de Inom, do lado dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém, e sobe este limite até ao cimo do monte que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refães, do lado norte. Então, vai o limite desde o cimo do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sai até as cidades do monte Efron. Vai mais este limite até Baalá, isto é, Quiriate-Jearim. Então, dá volta o limite desde Baalá, para o ocidente, até ao monte Seir, passa ao lado do monte de Jearim do lado norte, isto é, Quesalon, e, descendo a Bet-Semes, passa por Timna. Segue mais ainda o limite ao lado de Ecrom, para o norte, e, indo a Siqueron, passa o monte de Baalá, saindo em Jabneel, para terminar no mar. O limite, porém, do lado ocidental é o Mar Grande e as suas imediações. São estes os limites dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. A Calebe, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor,
a saber, Kiriat Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Calebe os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Subiu aos habitantes de Debir, cujo nome, dantes, era Kiriat Sefer. Disse Calebe: a quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apiou do jumento. Então, Calebe lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente, deixe-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então, lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades no extremo sul da tribo dos filhos de Judá, rumo do território de Edom, Cabzel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Razor, Itnã, Zif, Telém, Bealote, Razor Adata, Queriote Esrom, que é Razor, Amã, Sema, Molada, Azar-Gada, Esmon, Bet-Palete, Azar-Sual, Berseba, Bizeltiá, Baalá, Iim, Ezem, Eltolade, Quesil, Orma, Ziclag, Madmana, Sansana, Lebaote, Silim, Enrimon, ao todo, 29 cidades com suas aldeias. Nas planícies, Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saraim, Aditaim, Gedera e Gederotaim, ao todo, 14 cidades com suas aldeias. Zenã, Adasa, Migdal-Gade, Dilian, Mispa, Jocteel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabom, Laamais, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá, ao todo, 16 cidades com suas aldeias. Libna, Éter, Azã, Ifta, Asná, Nezib, Keila, Aquzib e Maressa, ao todo, 9 cidades com suas aldeias. Ecrom com suas vilas e aldeias. Desde Ecrom até ao mar, todas as que estão do lado de Asdod, com suas aldeias. Asdod, suas vilas e aldeias, Gaza, suas vilas e aldeias, até ao rio do Egito e o Mar Grande com as suas imediações. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat Sanã, que é Debir, Anabe, Estemoa, Anim, Gozen, Olom e Gilo, ao todo, 11 cidades com suas aldeias. Árabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Unta, Kiriat Arba, que é Hebrom, e Zior, ao todo, 9 cidades com suas aldeias. Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezeel, Joquedeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Timna, ao todo, 10 cidades com suas aldeias. Alu, Bet-Zur, Gedor, Marate, Bet-Anote e Eltecom, ao todo, 6 cidades com suas aldeias. Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, e Rabá, ao todo, 2 cidades com suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secaca, Nibsan, cidade do sal e Engedi, ao todo, 6 cidades com suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até ao dia de hoje. Josué 16. O território que, em sorte, caiu aos filhos de José, começando no Jordão, na altura de Jericó e no lado oriental das águas de Jericó, vai ao deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. De Betel sai para a luz, passa ao limite dos Arquitas até Atarote. E desce, rumo ao ocidente, ao limite de Jaflete, até ao limite de Bet-Horon de baixo e até Gezer, terminando no mar. Assim, alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim.
foi o limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, no oriente, Atarote Adar até Bet-Horon de cima. E vai o limite para o mar com Micmetate, ao norte, de onde torna para o oriente até Taanat-Siló, e passa por ela ao oriente de Janoa. Desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua vai o limite, para o ocidente, ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mas as cidades que se separaram para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades com suas aldeias. Não expulsaram aos cananeus que habitavam em Gezer, assim, habitam eles no meio dos efraimitas até ao dia de hoje, porém sujeitos a trabalhos forçados. Josué 17. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, o qual era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve Gileade e Bazã. Os mais filhos de Manassés também tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Aciel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida, são estes os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofiade, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, cujos nomes são estes: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos. Pelo que, segundo o dito do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está da além do Jordão. Porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança, os outros filhos de Manassés tiveram a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Aser até Micmetate, que está a leste de Siquém, e vai este limite, rumo sul, até aos moradores de Tapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, ainda que situada no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim. Então, desce o limite ao ribeiro de Caná. As cidades, entre as de Manassés, ao sul do ribeiro, pertenciam a Efraim. Então, o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim, ao sul, Manassés, ao norte, e o mar é seu limite. Pelo norte, tocam em Aser, pelo oriente, em Issacar. Porque, em Issacar e em Aser, tinha Manassés a Bet-Seã e suas vilas, Iblião e suas vilas, os habitantes de Dor e suas vilas, os habitantes de Endor e suas vilas, os habitantes de Tanak e suas vilas e os habitantes de Megido e suas vilas, a região dos 3 outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiam em habitar nessa terra. Sucedeu que, tornando-se fortes os filhos de Israel, sujeitaram aos cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todo. Então, o povo dos filhos de José disse a Josué: Por que me deste por herança uma sorte apenas e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Disse-lhe Josué: Se és grande povo, sobe ao bosque e abre ali clareira na terra dos ferezeus e dos refães, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então, disseram os filhos de José: A região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Seã e suas vilas como os que estão no vale de Jezeel. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas. Porém a região montanhosa será tua. Ainda que a bosque, cortá-lo-ás, e até as suas extremidades será todo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e são fortes. Josué 18. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. 2 dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança.
3 Disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? 4 De cada tribo escolhei 3 homens, para que eu os envie, eles se disponham, e corram a terra, e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos, e se tornem a mim. 5 Dividirão a terra em 7 partes, Judá ficará no seu território, ao sul, e a casa de José, no seu, ao norte. 6 Em 7 partes fareis o gráfico da terra e mostrareis a mim, para que eu aqui vos lance as sortes perante o Senhor, nosso Deus. 7 Porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade, e Ruben, e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança da além do Jordão, para o oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. 8 Dispuseram-se, pois, aqueles homens e se foram, e Josué deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: Ide, correi a terra, levantai-lhe o gráfico e tornai a mim, aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor, em Siló. 9 Foram, pois, os homens, passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué, ao arraial em Siló. 10 Então, Josué lhes lançou as sortes em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra, segundo as suas divisões, aos filhos de Israel. 11 Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território da sua sorte caiu entre os filhos de Judá e os filhos de José. 12 O seu limite foi para o lado norte desde o Jordão, subia ao lado de Jericó, para o norte, e subia pela montanha, para o ocidente, para terminar no deserto de Bet-Aven. 13 Dali passava o limite a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, descia a Tarote-Adar, ao pé do monte que está do lado sul de Bet-Horon de baixo. 14 Seguia o limite, e tornava ao lado ocidental, para o sul do monte que está defronte de Bet-Horon, para o sul, e terminava em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá, este era o lado ocidental. 15 O lado do sul começava na extremidade oriental de Kiriat-Jearim e seguia até a fonte das águas de Neftoa. 16 Descia o limite até a extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Inom, ao norte do vale dos Refães, e descia pelo vale de Inom do lado dos Jebuseus, para o sul, e baixava em Rogel. 17 Volvia-se para o norte, chegava em Semes, de onde passava para Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben. 18 Passava pela vertente norte, defronte da planície, e descia a planície. 19 Depois, passava o limite até ao lado de Bet-Ogla, para o norte, para terminar na baía do Mar Salgado, na desembocadura do Jordão, ao sul, este era o limite do sul. 20 Do lado oriental, o Jordão era o seu limite, esta era a herança dos filhos de Benjamim nos seus limites em redor, segundo as suas famílias. 21 As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Ogla, Emek-Quezis. 22 Bet-Arabá, Zemaraim, Betel. 23 Avim, Pará, Ofra. 24 Quefaramonai, Ofni e Gaba, ao todo, 12 cidades com suas aldeias. 25 Gibeão, Ramá, Beerote. 26 Mispa, Sefira, Moza. 27 Requem, Irpeel, Tarala. 28 Zela, Elefe, Jebus, está em Jerusalém, Gibeá e Kiriate, ao todo, 14 cidades com suas aldeias, esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Josué 19 Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da dos filhos de Judá. Na herança, tiveram, Berseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Balá, Ezem, Eltolade, Betul, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém, ao todo, 13 cidades com suas aldeias. Em Rimon, Éter e Azã, ao todo, 4 cidades com suas aldeias. E todas as aldeias que havia em redor destas cidades, até Balat-Bir,
que é Ramá do Neguebe. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão se tirou de entre a porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Saride. Subia o seu limite, pelo ocidente, a Marala, tocava em Dabezete e chegava até ao ribeiro que está defronte de Jocneão. De Saride, dava a volta para o oriente, para o nascente do sol, até ao limite de Quislote-Tabor, saía da Berate, e ia subindo a Jafia. Dali, passava, para o nascente, a Geit-Efer, a Et-Cazim, e a Rimon, que se estendia até Neá. E, rodeando-a, o limite passava, para o norte, a Anatom e terminava no vale de Iftael. Ainda Catate, Naalau, Sinron, Idala e Belém, completando 12 cidades com suas aldeias. Esta